Major da PM é preso no Rio de Janeiro por cobrar propinas em contratos para o hospital da corporação. É isso mesmo. O que você vê aqui nesse vídeo é uma notícia de um militar praticando corrupção. E esse caso a gente vai utilizar esse caso para refletir um pouco sobre quem defende o militarismo, ou seja, o poder absoluto e pleno para militares como forma de combater a corrupção. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, a gente vai refletir um pouco sobre esse assunto. Antes de tudo, pessoal, precisamos entender a notícia. Então, vamos lá à leitura da notícia que foi publicada aqui no site do G1 no dia 24 de março de 2018. Diz o seguinte: o major da PM é preso no Rio de Janeiro por cobrar propinas em contratos para o hospital da corporação. O major cardiologista João Alexandre Assad foi preso por agentes da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança e do Ministério Público da região serrana do Rio de Janeiro. Aqui você tem um vídeo que está falando inclusive sobre outros casos, né, onde ele também já foi acusado antes de corrupção. Não é a primeira vez que ele é pego no flagra aí praticando processo de corrupção, ou seja, participando de licitações aí da Polícia Militar e cobrando propinas para fornecer material e dar preferência a determinados vendedores. Interessante é que é exatamente o mesmo processo de corrupção que a gente encontra na gestão pública, o mesmo processo de corrupção dos políticos. O oficial da PM foi preso em Petrópolis, na região serrana do Rio, por receber propinas de empresários durante negociação de contratos para licitação de compra de insumos para o hospital da Polícia Militar. Inclusive, o que chama atenção aqui é que também é na área de saúde. A área de saúde é uma área que é vítima de muitos corruptos e corruptores. E o processo é sempre o mesmo. A licitação, e aí tem um camarada lá que assina, decide quem vai ganhar a licitação, ele cobra propina e as empresas pagam propina, pronto, e o cara recebe aquilo ali e temos um processo de corrupção. Esse é exatamente o mesmo modelo de corrupção adotado por políticos. Em toda a gestão pública municipal, estadual, federal, é exatamente o mesmo modelo. Só que aqui ele está sendo praticado pelos militares, no caso, tá? Tem um militar aqui que foi identificado, quem sabe, ninguém sabe isso, e quem sabe tem mais gente aí envolvida nesse processo. E um grupo de empresários. Poderia criar-se uma operação lava-jato aqui para a área de saúde dos militares. E a outra pergunta que eu faço, outro convite para reflexão é: se acontece aqui com João Alexandre Assad, será que acontece também a nível nacional? Será que acontece também em outras capitais, em outros estados? O que você acha sobre isso? O major cardiologista João Alexandre Assad recebeu R$554 mil para fornecer 500 estendes nos últimos 5 anos, segundo o Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado GAECO do Ministério Público. Como mostrou o RJTV nesse sábado, o major aparece em imagens conversando com empresários para receber a última parcela de R$40 mil, de um total de 120 que ainda tinha a receber de contratos de 2014, referente ao recebimento de 297 stands. No vídeo, depois de receber a quantia em dinheiro vivo, ele se preocupa se a quantia está correta, sem saber se estava sendo filmado. Eu vou deixar aqui o link da notícia para você ler. Aqui também, só para finalizar, entre 2015 e 2018, 17 policiais militares da Polícia Militar foram presos por desvios no Fundo de Saúde da Polícia Militar, FUSPOM, no que ficou conhecido como Operação Carcinoma. Segundo as investigações, um grupo de policiais fraudou contratos com a empresa fornecedora de medicamentos e roupas militares em um esquema que movimentou R$4,5 milhões. Então, estamos falando aqui de grandes quantidades de dinheiro desviadas por corruptos militares. Esse é o detalhe dessa notícia. Se não fossem militares, seria só mais uma notícia sobre políticos corruptos. A notícia também é confirmada aqui no site O Dia,
major cardiologista de hospital da PM, é preso por cobrar propina. A notícia é do dia 24 de março de 2018. Pois bem, a reflexão que a gente vai fazer sobre esse caso aqui, e o canal Notícias Comentadas faz um exercício de cidadania nesse momento, em que conclama o povo brasileiro a refletir somente. Você não precisa ter a mesma opinião que eu. Eu só estou te convidando a refletir sobre a seguinte afirmação do general Mourão, aquele que apareceu outro dia dizendo que a intervenção militar é a solução absoluta contra a corrupção. E talvez até seja, veja bem, vamos tentar defender isso. Nós temos aqui uma excelente oportunidade para as pessoas que defendem a intervenção militar, né? É porque elas nem sequer precisariam esperar a intervenção militar em todo o país, em todas as áreas da sociedade. Elas poderiam provar à sociedade como eles são eficientes no combate à corrupção, eliminando toda a corrupção que eles têm dentro da própria corporação. Já começaria aqui no caso do Rio de Janeiro, já investigaria mais, eles teriam uma chance, uma incrível chance de mostrar a nós todos que realmente os militares são isentos de corrupção. Por enquanto, o jogo está ruim, está difícil, porque essa notícia é atual. E assim como tem essa notícia, se você for investigar, com certeza vai encontrar mais coisas. Embora os militares, alguns militares, nem todos, repito que é necessário ter uma força militar no país, é necessário que essa força militar combata a corrupção. Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é o seguinte, até mesmo os militares são formados por pessoas, por seres humanos. E não é um sistema nem sempre é um sistema que é corrupto, na verdade são raríssimas vezes. Normalmente são as pessoas que transformam o sistema em corruptos. E isso, sobre esse aspecto também, como o exército, as forças militares também são formadas por pessoas, eles também não estão livres de corrupção. Só que nesse caso aqui, se a gente dá força plena aos militares, se transformam em inquestionáveis, imagina então como esse major corrupto trataria as pessoas que tentassem então dizer que ele está praticando a corrupção. Muito provavelmente, como foi a exemplo da ditadura militar no Brasil, bastava declarar que o camarada que estava acusando ele era comunista e daí eles dariam um fim na vida do sujeito, assassinariam o sujeito dizendo que ele era comunista e aí apareceria algum Bolsonaro da vida para dizer que se não fosse bandido, se não tivesse fazendo isso ou aquilo, não teria problema com a polícia. Quando na verdade trata-se de uma espécie de milícia que, infelizmente, os militares no Brasil e no mundo também não estão livres por serem formados também por pessoas. Mas o general Mourão, que gosta de um argumento, de um negócio moralista, que gosta de dizer que os militares vão salvar o Brasil e o mundo, porque somente os militares estão livres da corrupção, ele acha que não. Ele diz que afirmou em palestra promovida pela maçonaria em Brasília que seus companheiros do alto comando do Exército entendem que uma intervenção militar poderia ser adotada se o judiciário não solucionar o problema político em referência à corrupção de políticos. Quem sabe também a gente pudesse criar um movimento de intervenção civil nas forças militares. O que vocês acham? Porque como lá também tem corrupção, quem sabe é necessário fazer agora um movimento de intervenção civil nas forças militares para acabar com a corrupção. Seria o mesmo discurso. Na verdade, o que a gente está querendo dizer aqui é que, infelizmente, o discurso do Major Mourão, aqui, o General Mourão, esse aqui, né? General Mourão, na verdade, é um discurso moralista, sem fundamento nenhum. Ele teria muita chance de provar que talvez ele tivesse certo se ele combatesse a corrupção dentro da própria organização a qual ele pertence. Mas o que tudo indica, nem sequer para isso competência ele tem. Senão, a gente não veria notícias como essa. E eu falo isso com pesar, minha gente. Eu falo isso dizendo assim, infelizmente, né, isso que o general está falando é baseado num discurso muito fácil de um comportamento, até de certa forma, quem acha que dá para combater corrupção assim de maneira tão simplória, é um comportamento até covarde de certa forma. Porque veja bem,
Você sabe que o problema é muito mais complexo do que simplesmente intervenção militar, porque o próprio militar também traz um grupo de corruptos. Quem sabe a mesma proporção, tá? Digamos que em uma sociedade tenha, sei lá, 0,5% de pessoas corruptas, quem sabe essa mesma proporção também exista dentro dos militares. E aí como é que uma situação dessa vai resolver a outra? Não vai. Pelo contrário, vai dar mais poder aos corruptos, às milícias que existem também dentro das forças militares. Mas esse pessoal costuma se comportar covardemente pelo seguinte: sabendo que o problema é complexo, essas pessoas, de certa forma, demonstram uma certa preguiça, uma certa falta de vontade e uma certa covardia em tentar fazer soluções simplórias, um simples toque de mágica, uma simples intervenção militar. O que vai fazer na prática não é acabar com a corrupção, e simplesmente trocar os corruptos. Quem sabe esse movimento de intervenção militar seja fortemente influenciado por corruptos militares, para que eles sozinhos dominem o processo de corrupção no país inteiro. Afinal de contas, quem vai questionar um país que tem a força militar plena e absoluta, sendo inquestionável, que é isso que eles querem, não querem ser questionados, né? E aí, quando esse pessoal começar a praticar corrupção, como foi o caso da corrupção nos tempos da intervenção militar que já houve no Brasil. Queria que você deixasse sua opinião, e também você que defende o militarismo, como é que você vê essa situação? E, sinceramente, eu estou pedindo a sua opinião sincera. Você acredita mesmo que os militares estão livres de corrupção? Se sim, como você explica então essa notícia atual? Um grande abraço e até a próxima notícia.